Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a legislação tributária e as desigualdades sociais. Antes de mais nada, é necessário a gente fazer só um pequeno estudo acerca da carga tributária, efetivamente. E sempre quando nós ouvimos na mídia, ou então ouvimos, inclusive, em alguns ambientes acadêmicos, o grande questionamento é acerca da alta carga tributária. Mas hoje eu venho trazer um ponto aqui diferente para dizer para vocês que não necessariamente a carga tributária brasileira ela é alta. Isso porque, se nós formos comparar com diversos outros países, a carga tributária brasileira ela está ali na média, né? Ela só passa a carga tributária dos BRICS, né? Ela é a maior carga tributária. Mas, em relação a outros países, o que nós podemos observar é que não necessariamente existe uma alta carga tributária no Brasil. Mas o que nós podemos observar é que a carga tributária no Brasil, e principalmente a legislação tributária brasileira, ela afeta os indivíduos de forma distinta e muito também relacionado à classe social do indivíduo, também relacionado às operações praticadas. Ocorre que a forma que os indivíduos são tributados é capaz de gerar e promover o aumento das desigualdades sociais. E, nesse ponto, eu gostaria só de fazer uma pequena análise, no sentido de que a carga tributária brasileira ela representa aproximadamente 32% do nosso produto interno bruto. Isso significa que, de todo o PIB brasileiro, 32% foram capitaneados por meio da tributação. E desses 32%, 15% foram relacionados à tributação de bens e serviços. Isso significa que a carga tributária incidente sobre serviços ela é muito maior do que a carga tributária incidente sobre a renda, por exemplo. E qual é o grande problema disso tudo? A carga tributária, quando ela está intrinsecamente ligada a produtos e serviços, ela acaba onerando e trazendo uma certa distorção no sistema tributário. Isso é possível de se observar de uma maneira bem simples. O mesmo produto que custa R$2.000, ele tem certa carga tributária aproximada de 45%. Então, o indivíduo ele pagaria R$900 sobre esse produto, enquanto que um grande empresário que recebe R$500.000 por mês, ele pagaria os mesmos R$900 sobre o mesmo tributo, sobre o mesmo produto. Sendo que, obviamente, esse indivíduo que recebe R$2.000 por mês, ele vai ter um comprometimento da sua renda muito maior do que esse grande empresário que recebe R$500.000 por mês sobre o mesmo tributo, sobre o mesmo produto. Então, nesse sentido, o que a gente consegue observar é que, de fato, o Brasil tem uma proporção de tributação muito maior em relação ao consumo do que à renda. Esse motivo gera, esse ponto, né, gera certas distorções sociais, o que nós observamos no estudo que nós fizemos a respeito da legislação tributária brasileira relacionado às desigualdades sociais. E aí a gente pode citar, né, qual seria a grande solução? Uma maior tributação incidente sobre a renda? Possivelmente, lembrando sempre da progressividade do imposto que deve ser observada para que não só os indivíduos mais pobres da população fossem afetados, mas também houvesse, né, uma justiça social sobre esse ponto. E vale lembrar que, quando a gente fala de uma tributação sobre os mais ricos, a gente não quer dizer a gente não quer fomentar, né, uma injustiça social ou tampouco uma redistribuição de riquezas por meio de programas sociais ou algo nesse sentido. Mas quando a gente propõe uma tributação daqueles que, de fato, possuem a capacidade contributiva maior, isso significa dizer que estaríamos caminhando para uma justiça social. Então, nesse sentido, eu finalizo a minha breve apresentação dizendo que a construção de um Estado que seja, ao mesmo tempo, fiscal e social, ele se mostra como um elemento essencial para que tenhamos um Estado democrático de direito justo e também tenhamos uma justiça tributária essencial. O tema de tributação e desigualdade, que foi trazido nesse dia de seminário, ele é um tema extremamente importante, né? Ele é essencial hoje em dia, não só aqui, como a gente no mundo inteiro,
porque vocês já devem ter ouvido aí recorrentemente, vocês já ouviram falar do 1%, né? Que 1% da população detém mais de 50% de toda a riqueza mundial. Ele diz que a remuneração, que o crescimento, a taxa de crescimento econômico mundial está na casa de 1 a 1,5%. E a remuneração do capital está entre 4% e 4,5%. Então, daí a gente já começa a ver de onde está, né, a gênese da desigualdade. A desigualdade é que a remuneração do capital, né, o ganho do capital, ele é muito maior do que o crescimento econômico. E quem é que ganha esse capital? A gente já acabei de falar, aquele 1%, né? Quem ganha mais desse capital? Aquele 1% que detém mais de 50% de toda a riqueza do mundo. E essa tendência é uma tendência que vai se acentuando ao longo do tempo, né? Então, a gente começa, né, expondo essa questão sobre a desigualdade, que a gente tem dados econômicos sobre desigualdade. E como é que a tributação, né, ela se encaixa nessa questão? Como é que ela pode contribuir, né, para a desigualdade e como a gente poderia ter um mecanismo de minorar, né, essa desigualdade utilizando a tributação. Bom, a gente sabe que com a globalização existe um esforço, né, dos governos, dos estados, de atraírem investimento estrangeiro, né, para os seus estados. Essa atração de investimento, muitas vezes, implica em renúncia fiscal, né? É claro que a gente tem que sempre é sopesado, né, eu estou renunciando fiscalmente a uma tributação, mas, em compensação, eu estou gerando empregos, eu estou gerando outras formas de riqueza circulante. Mas, enfim, existe essa atração, né, para tentar pegar empresas internacionais e trazerem para os seus estados, enfim, para poder gerar mais riquezas. Só que, na hora que você desonera um setor, existe a possibilidade de você onerar um outro setor. Então, às vezes, você está desonerando as empresas e você está onerando a outra ponta. Quem é a outra ponta? A outra ponta é o trabalho e o consumo. Daí a tributação ser maior, né, no trabalho e no consumo aqui no Brasil. O Luiz Carlos trouxe o dado, né, que nós temos 32,4% do PIB, né, ele é feito através da tributação, né, é o tributo que remunera esse PIB, né. Para vocês terem dados mais consistentes, dos BRICS, você falou, né, que nós somos os que mais tributamos. Nós tributamos esses 32,4%, que realmente não estamos na maior faixa, né? 32,4% não é a maior faixa. A gente tem gente com bem mais do que isso, como, por exemplo, a Dinamarca, né? É 50%, a tributação corresponde a 50% do PIB da Dinamarca. Mas a questão é a distorção, como o Luiz Carlos chamou a atenção, dentro do que é tributado. Então, a tributação sobre consumo no Brasil é 18,8% do PIB, sobre consumo. E o Luiz Carlos explicou que essa tributação é uma tributação que ela vai atingir quem ganha R$2.000 ou quem ganha R$500.000 do mesmo jeito, né? No Canadá, por exemplo, escolhi aleatoriamente, né? No Canadá, por exemplo, essa tributação sobre consumo é de 7,5%. Os Estados Unidos é um ponto fora da curva, porque a tributação do consumo nos Estados Unidos é 4,5%. É pouquíssima a tributação sobre consumo, né? Agora, sabem qual é a tributação sobre patrimônio no Brasil? Consumo é 18,8%. Sabem quanto é de patrimônio? 1,4%. É tributado. Então, 1,4% em patrimônio. No Canadá, é 3,3%. É exatamente 3 vezes o valor do que é tributado aqui no Brasil, né? Renda. Nossa renda é tributada em 6,4%. No Canadá,
14,5%. É mais do que o dobro do que é tributado em termos de renda. E salário, no Brasil, 9,2%. Nós pagamos, né, no PIB, 9,2% é dos salários, e tributos que incidem sobre salários. No Canadá, 5,5%. E qual é a tributação total do Canadá? É 30,7% do PIB. Nós somos 32,4% do PIB. A pergunta seria, a gente poderia aumentar essa arrecadação? Bastaria isso, gente, aumentar? Vamos aumentar, então, a tributação sobre o patrimônio, porque nós temos uma tributação baixíssima. Seria essa a solução? Acredito que não. A questão é de uma distribuição melhor do que isso. Vocês já ouviram falar na curva de Laffer? Já ouviram falar na curva de Laffer? Não? A curva de Laffer é o seguinte, ela é uma curva, ela é um gráfico, tá, de um cara chamado Laffer, né? E o Laffer criou o seguinte gráfico. Ele entendeu o seguinte, que a gente consegue ter o governo, o Estado, pode tributar até um certo ponto, né, e arrecadar até um certo ponto. Se ele começa a tributar acima daquilo, ele deixa de arrecadar. E eu tenho aqui a carga tributária, né? A tributação, carga tributária, que vai ser 100%. Então, como é uma curva, ela começa aqui, né? Ela vai começar no zero. Isso quer dizer o seguinte, que se a minha carga tributária é zero, qual vai ser a arrecadação do Estado? A arrecadação do Estado vai ser zero. Concordam? Então, eu tenho que aumentar um pouco. Então, o Estado coloca aqui. Então, ele aumenta aqui e coloca 1, vamos supor. Então, se a carga tributária é 1%, a receita, que era zero, ela já começa a aumentar. E assim vai. Tributa 3%, tributa 4%, vai indo. Então, vai subindo essa curva aqui. A questão é, essa curva aqui, ela pode subir indefinidamente? O que vai acontecer? Vejam, essa, né, curva nessa linha, se eu coloco um outro ponto aqui, se eu vou de 0 na carga tributária a 100 na carga tributária, o que vai acontecer quando a carga tributária for 100%? Onde é que vai estar a receita? Onde é que vocês acham que vai estar a receita quando a carga tributária estiver em 100%? Vai estar no zero. Por que ela vai estar no zero? Por que a carga tributária, por que a receita vai estar no zero? Porque, simplesmente, nem eu, nem ninguém aqui vai se levantar da cama para trabalhar porque o Estado vai tributar 100%. Então, eu não vou trabalhar. Nenhuma empresa vai produzir porque, simplesmente, o Estado vai comer 100% do lucro dela. Então, a curva começa no zero, termina aqui. Por isso que ela tem que ser uma curva, ela não é uma linha. A questão é a seguinte, onde é que tem que ter a curvatura? Essa sempre foi a pergunta, né? Então, a ideia é, a curvatura tem que ser aqui no meio, 50%, a curvatura tem que ser mais para cá, ou a curvatura tem que ser mais para cá? Essa era a questão, né? E, recentemente, a ideia é que essa curvatura seja aqui, na casa dos 33%. Tá? Isso foi, chegaram à conclusão, um casal de economistas que faziam parte, inclusive, a mulher fazia parte do governo Obama, né, chegou a esse valor aqui de cálculos econômicos, enfim, que chegou a isso. Então, nós estamos dentro de uma carga tributária para que se tenha uma arrecadação ideal com 33%. Então, o nosso problema é, na realidade, nessa distribuição dessa carga tributária, como o Luiz Carlos falou. Nós temos alguns problemas que nós temos que resolver. Uma questão que a gente tem que resolver, questão da tributação sobre herança. Tributação sobre herança no Brasil, ela é pífia.
Nós temos uma tributação hoje sobre herança, até já aumentou, né, por causa do problema aí dos estados. A gente já teve, hoje aqui no Rio, a gente já chega, qual é a alíquota máxima aqui? 8%, né? Já chegamos a 8%, mas era, até bem pouco tempo atrás era 4%. Né? Até bem pouco tempo era 4%. Dobramos para 8%. Ainda assim, ela é uma tributação que ela é baixa. Ela é considerada baixa para comparação a outros padrões do mundo. Entendi-se que isso era uma questão que a tributação sobre a herança seria uma questão de meritocracia, né? Mas isso já foi derrubado. Ora, o mérito não é seu que está recebendo, o mérito é de quem criou o patrimônio, né? Quem fez o patrimônio, quem construiu o patrimônio. Na Inglaterra, esse tributo chega a 50% do patrimônio, nos Estados Unidos, 40%, né, que você está tributando a herança. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que ver é a tributação de herança. Uma outra coisa, dentro, né, do que o dos Carlos falou, da tributação sobre a renda, mas renda de quem? Né? Pessoa física ou pessoa jurídica? Temos que pensar sobre isso. Tributação das empresas é alta? A tributação das empresas ela é alta. A gente tem até algumas jabuticabas que foram criadas na Constituição, como a CSLL, que a gente não encontra nenhum parâmetro semelhante de CSLL em outros países. COFINS também acho que é uma coisa tipicamente brasileira. Só nós que temos COFINS. Né? Então, isso foi criado, foi discutido no STF e foi determinado que poderia ser. E a gente entrou na questão das contribuições, né, para o Estado poder arrecadar mais, criando mais contribuições para não ter que fazer o repasse para os outros entes federativos, porque isso está previsto, né, o repasse por via de impostos. Então, criam-se contribuições para fiscais para poder, né, satisfazer a fome, né, do leão. Então, a gente tem que ver, dentro da questão da tributação da renda, de pessoa física e de pessoa jurídica. Dentro de pessoa física, a gente também tem distorções dentro da pessoa física. Porque a gente, por exemplo, eu tenho uma pessoa jurídica. Eu recebo, como pessoa jurídica, em algumas atividades que eu trabalho. E recebo pela PUC, como assalariada. Quando eu recebo, né, a gente recebe o nosso salário, né, nossa remuneração assalariada, a gente não tem, nem que a gente quisesse sonegar, a gente não conseguiria, né, porque o leão já pega da gente antes. Né, então, a gente não consegue. Mas, vejam, no que eu sou tributada em 27,5% aqui na PUC, eu, na minha empresa, toda vez que eu sou remunerada, que eu remunero, eu pago pelo Simples uma alíquota de 6,5%, chego no meu imposto de renda, vou lá, declaro aqueles 6,5% e não pago mais nada em relação a isso. Isso tem uma distorção na própria pessoa física, né, na tributação da pessoa física. Ganho de capital fixo, 15%. Eu não trabalho para o ganho de capital. Eu alugo um imóvel, 15%, eu não faço nada. Então, a minha atividade laborativa é a que é a mais tributada, onde eu tenho o meu maior empenho, onde eu tenho o meu maior desgaste, a minha maior alocação de tempo, é a que é a mais tributada. Aquela em que eu permaneço mais ou menos inerte, ou que eu faço via minha pessoa jurídica e declaro lá na minha linha lá do imposto de renda, eu sou menos tributada. Então, a gente tem essas distorções. A gente tinha que ter um sistema que é progressivo, mas, na realidade, ele é regressivo, né, à medida que ele vai chegando. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos as alíquotas eram maiores, não eram? Não chegavam até 50%? Antes de 88, não era? Nunca chegou, mas era perto. Mas tinha mais faixa. Mais alta, desculpe. Tinha faixa mais alta, com maiores descontos. Hoje nós temos um número menor de faixas, né, e nós temos poucos descontos. A gente quase não consegue descontar nada de plano de saúde, da educação dos filhos, em que outros países você consegue fazer esses descontos, apesar de você ter uma tributação alta sobre a renda. Né? Então, essas distorções aí precisam ser efetivamente corrigidas em termos de tributação. Bom, então, assim, eu gostaria de fechar só falando sobre isso, né, sobre essas questões, essas distorções, só assim rapidamente.
mas esse assunto é um assunto muito mais, merece um estudo muito mais aprofundado, porque ele é extremamente complexo. Eu falei só de herança e de renda, mas a gente também tem questões aí relativas a imposto de renda de pessoas jurídicas, onerações e desonerações, que a gente precisa também abordar num estudo mais aprofundado. O tema de hoje ele é muito relevante, porque já no seu título ele traz dois conceitos importantes: tributo e desigualdade social. Hoje, para quem analisa essa questão, pode parecer que o tributo ele sempre esteve vinculado a essa ideia de redistribuição de riqueza, mas a verdade é que nem sempre foi assim. Porque, na sua origem, o tributo ele era visto como algo, como uma contraprestação para que o Estado pudesse se manter. E se as pessoas que vivem em determinado Estado soberano elas usufruem igualmente dos serviços estatais, a lógica seria que a carga tributária deveria ser repartida igualmente entre todas, na medida em que todas se aproveitam desses serviços. Isso, com o tempo, foi mudando, a doutrina foi evoluindo, e hoje nós temos já uma discussão muito mais ampla. Além disso, ela diz que o Brasil deve construir uma sociedade justa, livre e solidária. Eu acho que ninguém aqui nesse auditório discorda de que esses são objetivos importantes. Mas como é que será que, sobre o prisma da tributação, esses objetivos poderiam ser alcançados? Nesse aspecto, a Constituição também ela vem e insere um princípio, que é o princípio da capacidade contributiva. Segundo a capacidade contributiva, a tributação ela deve recair conforme a capacidade de cada um de contribuir com aquele determinado tributo. Existem diversas discussões sobre o alcance da capacidade contributiva, sobre quais tributos ela pode ser aplicada ou não, mas o fato é que esse é um princípio. Mas, por outro lado, nós temos também o princípio do não confisco. Ainda que exista capacidade contributiva, nunca a tributação ela pode expropriar de forma indevida aquele patrimônio do particular, ou seja, ela nunca pode se dar em patamar que você torne inviável a vida da pessoa física ou, no caso da pessoa jurídica, a livre iniciativa, que ela possa desenvolver suas atividades. E isso vai muito em linha com o que a professora Beatriz expôs da curva de Laffer, ou seja, se a tributação ela é excessiva, ela inviabiliza a livre iniciativa e, por concorrência, ela inviabiliza a própria tributação. Então, como equilíbrio desses dois princípios, o que nós temos? A tributação ela deve ser justa, ou seja, ela está sempre no limite entre a capacidade contributiva e o não confisco. Mas será que a tributação no Brasil ela é justa? Como o Luiz expôs e a Beatriz aqui também falou, a carga tributária brasileira em si considerada, ela não é exatamente elevada, ela está no patamar, está abaixo da média dos países da OCDE e ela está dentro do que se espera de um patamar de tributação adequado, de uma carga tributária adequada. Só que essa carga tributária, como também foi dito aqui antes, ela é mal repartida. Por exemplo, você tem uma tributação que ela incide elevadamente sobre o consumo. E quando a gente está falando de consumo aqui, a primeira coisa que vem na cabeça é ar-condicionado, televisão, só que o consumo que essa tributação incide é também a energia elétrica. A alíquota de energia elétrica só do ICMS é quase 30%. E se você está falando de energia elétrica, quem consome energia elétrica são os mais ricos, mas também os mais pobres. Então, você está trazendo para dentro da conta de luz dos mais pobres uma elevada carga tributária, já aí nessa largada. Não só a energia elétrica é um grande problema desse aspecto da carga tributária, mas também você tem telecomunicações, que hoje ninguém tem dúvida que é um serviço essencial, hoje as pessoas têm que se comunicar. E esse raciocínio vai sendo aplicado igualmente para qualquer bem da cesta de consumo. Mas tem outros aspectos que são igualmente relevantes. Por exemplo, quando você está falando do avanço da tecnologia, hoje nós vivemos uma espécie de uma revolução tecnológica que talvez nunca tenha tido um patamar tão acelerado. Então, a cada novo dia surge uma nova tecnologia. E a tributação ela está sempre um passo atrás, necessariamente, porque a tributação ela parte do princípio da legalidade. Então, primeiro deve haver lei para depois você tributar a manifestação de riqueza. Se o legislador ele não está atento a essas manifestações de riqueza, a tecnologia, esses desdobramentos, o que vai acontecer é que a nova tecnologia avança, você tem novos serviços, novas atividades acontecendo, novos tipos de planejamento tributário em âmbito doméstico, internacional acontecendo, e a legislação ela não está preparada para pegar esse tipo de avanço tecnológico. Aqui eu poderia enumerar zilhões, trilhões de fatores que levam essa carga tributária a ser mal dividida. Mas, entre outros aspectos importantes que eu separei aqui, foram as renúncias de receita, que quem vive no estado do Rio de Janeiro acompanhou recentemente diversos escândalos envolvendo a concessão de benefícios fiscais.
É bem certo que diversos empresários, especialmente aqui no Brasil, eles dependem, sim, desses incentivos fiscais. Só que todo incentivo concedido que representa, obviamente, uma renúncia de receita, ele tem que ter um acompanhamento muito perto do Estado, ele tem que ter um controle efetivo para saber se essa renúncia de receita, ela efetivamente vem gerando mais emprego, efetivamente gerando mais renda. Se não for o caso, essa política tem que ser revista, necessariamente. E isso não acontece. O Estado do Rio de Janeiro concede benefícios para diversos setores sem fazer o correspondente acompanhamento. Além disso, outro ponto importante é que o legislador, muitas vezes, ele escolhe fatos geradores que não necessariamente correspondem a uma efetiva manifestação de riqueza. Por exemplo, o caso das contribuições sociais, o PIS e a COFINS. Elas incidem sobre a receita bruta. Alguém vai pensar, beleza, se uma empresa tem receita bruta elevada, ela tem, sim, grande capacidade contributiva. Só que não é verdade. Porque pode ser que as despesas dela, inclusive despesas que não geram créditos dessas contribuições, sejam em tal patamar que essa empresa já esteja operando com prejuízo. E, não obstante, ela está tendo essa carga tributária elevada do PIS e COFINS. Mas tem também outra face, além dessa questão da divisão, da justa divisão da carga tributária, tem outra face da tributação justa, que é a necessidade de observância de que a capacidade contributiva, por si só considerada, ela não gera obrigação tributária. Então, a obrigação tributária, antes de mais nada, ela deve estar prevista em lei. E, muitas vezes, o fisco ele tenta avançar sobre isso, dizendo, olha, eu estou vendo aqui que você está oferecendo riquezas, eu estou vendo que você tem grande capacidade contributiva, eu vou te tributar. Mas ele tributa sem que a lei tenha previsto especificamente esse fato gerador ou que a tributação devesse recair sobre essa manifestação de riqueza. Isso está errado, isso gera insegurança jurídica. Então, não seria esse o caminho para combater a injustiça da tributação. E sobre a perspectiva do confisco, na verdade, do não confisco, a grande dificuldade, ninguém tem dúvida de que a tributação confiscatória ela é errada, ela leva a cabo com a livre iniciativa, ela é um problema. Mas qual é no caso concreto, qual é o limite do confisco? Porque quando teve um aumento recente aqui do IPTU, que teve de cliente ligando, não, isso é confiscatório, está aumentando. Calma lá, isso é efetivamente confiscatório? Isso está impedindo a sua vida de seguir adiante ou você está só com problema de reestruturação do orçamento? Vamos ver com calma. Então, assim, é um conceito difícil de ser determinado, mas, de uma forma ou de outra, isso é algo que deve se pensar quando o legislador senta à mesa para estabelecer as regras de tributação. Mas, avançando aqui, será que a tributação justa ela garante o objetivo de se reduzir a desigualdade? A verdade é que não. Porque, ainda que a tributação seja justa e equilibradamente dividida entre a sociedade, se a destinação dessas receitas tributárias não for adequada, ou seja, se as despesas assumidas pelo Estado forem incorridas de forma leviana, de forma errada, em projetos que não deveriam ocorrer, o fato é que a tributação ela foi inútil, ela tirou a riqueza da sociedade, que poderia estar servindo de fomento à livre iniciativa, para fomentar projetos que não têm futuro. Então, deve-se ter muito cuidado. Quando você está discutindo carga tributária, você tem que olhar para outro prisma também da despesa pública, ou seja, você tem que ter eficiência estatal, o Estado ele deve ser eficiente. E um grande problema que nós vivemos hoje, não hoje, isso já vem de séculos, mas hoje se tornou mais evidente com episódios como a Lava Jato, é a corrupção. Porque qual o centro do problema da corrupção? A corrupção ela é um percentual, ela é como se fosse um PIS/COFINS ali que incide sobre cada transação estatal que é feita. Só que o problema é que o administrador ele faz determinada obra que não seria necessária de forma alguma só para que a corrupção exista. Então, ele já combina com determinados amigos, ó, vamos fazer essa obra aqui, a obra é a ponte que liga de lugar nenhum para ponta algum do mapa, a gente não vai acabar essa obra, rouba o dinheiro todo e o dinheiro foi todo gasto ali. Então, isso é também um problema de como é que a corrupção gera, além do problema da propina. Show. Mas será que a gestão eficiente das despesas, uma redução das despesas, como se pretende agora, ela é a solução? Aí você tem que ver com muito cuidado. Porque se essa redução de despesas ela afetar diretamente áreas como saúde e educação, sem que seja feito um acompanhamento da aplicação desses recursos, você pode descobrir que gerações futuras vão estar pagando essa conta. Então, isso é algo que tem que ser visto com muito cuidado também, esse controle de despesas. Mas já encaminhando aqui para o fim da palestra, a verdade é que o administrador brasileiro, e agora vem eleições aí, ele trabalha com muita pouca margem, porque tem pouco espaço para aumento de tributo e a maior parte das despesas que são incorridas, elas são vinculadas obrigatórias, pagamento de servidor, pagamento de... Ou seja, ele não tem muita margem para trabalhar. E isso vai ser um desafio para os governantes em todos os níveis da federação. Você tem crise fiscal na União, nos estados, nos municípios. Então, isso é o grande ponto a ser pensado
nessa eleição. E quais seriam as soluções para esse problema se nós formos pensar, bom, ao invés de falar em aumento da carga tributária, você pensar numa racionalização da tributação, que foi justamente a proposta do deputado Howling, que ele propunha, vamos lá, vamos reduzir essa tributação sobre o consumo, aumentar a tributação sobre a renda. Só que, para esse projeto ser levado adiante, você tem que sentar na mesa com estados e municípios, que detêm tributação indireta, o ICMS para os estados e o ISS para os municípios. E eles não querem perder a competência tributária. Então, você tem um impasse que já vem desde a Constituição de 88, talvez até antes, que a gente não consegue avançar numa efetiva reforma. Mas, já finalizando aqui a apresentação, a verdade é que existe também uma brincadeira que eu costumo fazer, um tributo não pecuniário que todos nós podemos fazer, que é doe a si mesmo para a sociedade. O Brasil ele precisa avançar na noção de que nós somos um coletivo e de que ações individuais elas fazem a diferença. Então, coleta de lixo organizada, solidariedade com o próximo, cuidado com a própria saúde, evitando despesas, ou seja, ações individuais, elas fazem a diferença no futuro. Então, durante a eleição, quando vocês forem votar, pensem no governante, pensem em quem vocês vão eleger, mas pense também em que você vem fazendo para contribuir com a sociedade. E a minha intenção aqui é falar um pouco sobre igualdade. Numa mesa sobre desigualdades tributárias, falar um pouco sobre igualdade na nossa Constituição brasileira, do que ela demanda por parte do legislador, como é que ela se concretiza na prática e em que medida nós podemos ver que o legislador, mesmo que muitas vezes bem intencionado, o legislador constituinte, quando ele vai falar sobre igualdade na Constituição de 88, ele parte de um cenário fático muito complicado para se falar de igualdade, que é o índice enorme de desigualdade social que existe no país. Eu não vou ficar aqui perdendo o tempo de vocês já falando o que foi falado, né, muito bem falado, muito melhor do que eu falaria, sobre as diferenças sociais que existem, né, no Brasil, e elas são de tal ponto que elas criam até mesmo diferenças culturais. Nós temos uma sociedade desigual não apenas economicamente, mas nas formas como nós nos relacionamos. Não apenas para citar um exemplo que é do professor Roberto da Mata, muito curioso, ele ilustra muito bem o nível de desigualdade no Brasil. O que acontece, possivelmente, quando, às vezes, numa blitz, o sujeito chega lá e intercepta alguém, esse alguém é, enfim, algum figurão, qual é normalmente a reação dessa pessoa quando é abordada? No Brasil, você sabe com quem você está falando? Essa é uma frase clássica, do discurso da autoridade brasileira. E é muito curioso, o próprio professor Roberto da Mata ele compara isso com o discurso, por exemplo, nos Estados Unidos. Como é que acontece nos Estados Unidos quando alguém tenta levar alguma vantagem, tentar ali, porque tem um conhecido, furar uma fila ou coisa do gênero? Qual é a reação, qual é a frase que se usa nos Estados Unidos justamente contra essa pessoa? É quem você pensa que é. Who do you think you are? Que é muito curioso, porque ela pressupõe justamente a igualdade de todos, e de que se você está imaginando que você não é igual, você está completamente fora daqui da nossa realidade. Então, diante de um cenário fático tão distinto, que esse 1% aqui no Brasil controla tanta riqueza, é que o legislador constituinte tem um grande desafio, que é, basicamente, tornar uma sociedade igual. E aí a igualdade aparece na Constituição, a primeira vez que você começa a ver a igualdade é justamente quando a Constituição fala do qual é o objetivo que ela própria se propõe. Que é no artigo 3º, a igualdade, como o Eduardo ali bem falou, como um dos objetivos de se criar uma sociedade livre, justa e solidária, e também de erradicar as pobrezas. Então, a igualdade, a pobreza, diferenças sociais, ela surge, nesse primeiro momento, como um objetivo, uma finalidade da Constituição. A igualdade aparece ainda outra vez dentro do rol de direitos fundamentais da nossa Constituição. Logo no caput do artigo 5º, ele já fala que todos são iguais perante a lei. Então, portanto, a igualdade como direito fundamental das pessoas, de todo cidadão. E como se isso não fosse suficiente, quando chega na parte tributária, a igualdade aparece novamente, como limitação constitucional ao poder de tributar. O artigo 150, ele diz que é vedado ao legislador tratar de forma distinta contribuintes em situação equivalente.
Portanto, uma limitação constitucional ao poder de tributar. Não se quer dizer que a igualdade seja um fundamento para a tributação. Você não tributa por igualdade. Como bem disse o Eduardo, a tributação pressupõe lei. Por isso, inclusive, que é vedada a analogia em matéria tributária, porque a igualdade nasce com uma limitação constitucional ao poder de tributar. E para nós, então, trabalharmos o que seria esse conceito normativo de igualdade, a gente precisa começar dizendo, primeiro, o que a igualdade não é. E a igualdade, é preciso que fique muito claro, não significa identidade. Se eu estou falando de identidade, eu tenho dois sujeitos que são o mesmo sujeito, ou seja, eles são iguais, digamos assim, em todos os aspectos. A igualdade não é e não pode ser tratada como identidade, porque a igualdade ela pressupõe diferença. Então, isso é muito curioso, né, porque quando a gente está, geralmente, nas discussões de igualdade no direito tributário, e a gente diz, não, olha, eu estou tendo um tratamento discriminatório. Veja, essa pessoa aqui é igual a mim sob esse mesmo aspecto e eu estou tendo aqui um tratamento pior do que essa pessoa, embora sejamos iguais nesse mesmo aspecto. E aí, curiosamente, uma via de escape do Poder Judiciário, das decisões judiciais, não, mas aqui tem um aspecto que você não tem. Mas isso, por si só, não invalida a igualdade, porque a igualdade não significa, novamente, identidade. É preciso checar se aquele aspecto que está supostamente, né, embasando a discriminação, ele tem alguma relevância para aquela discriminação. Por isso que é necessário compreender 3 elementos que me parecem fundamentais para se falar em igualdade, que são sujeito, medida e finalidade. A igualdade é uma relação entre 2 sujeitos medidos, né, comparados a partir de uma certa medida para uma determinada finalidade. Isso é muito importante que esses 3 elementos estejam presentes, porque você é igual em relação a alguma coisa. Então, vou lhes dar aqui uns exemplos. A igualdade entre homens e mulheres, correto? Então, o sexo, a rigor, não é uma razão de discriminação, por exemplo, se eu estou falando de voto, por exemplo, se eu estou falando da finalidade, votar, da finalidade, imaginemos a finalidade votar, a finalidade pagar tributos, mas pode ser relevante para a finalidade saber se aquela pessoa deve ou não receber auxílio maternidade. Da mesma forma, a idade não é um critério que, por si só, justifique diferenças entre as pessoas. Mas, se eu disser, olha, para votar é necessário ter uma idade mínima de 16 anos, facultativa e obrigatória a partir dos 18, de certa forma, há, naquela medida, idade, uma finalidade por trás e há uma justificação para você usar aquela medida para determinada finalidade, porque, eventualmente, uma criança pode não ter o nível de razão suficiente para eleger o seu representante. E quando eu falo de pagar tributo? Eventualmente, sexo pode não ser importante, eventualmente, a idade pode não ser importante, mas o que vai ser importante? Qual é o elemento fundamental para saber se alguém deve ou não pagar tributo? Essa medida, no caso tributário. A Constituição brasileira prevê de forma expressa. Ela diz que o princípio que vai orientar a medida principal, a medida primordial para você comparar os contribuintes é a capacidade contributiva. O artigo 145, parágrafo 1º, ele diz que, sempre que possível, os tributos serão pessoais e graduados conforme a capacidade contributiva. Mas a Constituição brasileira, ela vai além. Ela não apenas, como outras constituições, simplesmente consagra a capacidade contributiva como essa medida para comparar as pessoas. Ela tem, nas próprias regras de competência constitucional, que trata dos impostos, das contribuições, das taxas, quais são as medidas que o legislador deve adotar para concretizar a repartição de tributos de forma igual. Então, ele diz, por exemplo, a renda é uma dessas medidas. E aí, quem tem mais renda deve pagar mais imposto.
propriedade territorial urbana também como um elemento, como dessa medida de comparação. E não bastasse a Constituição ainda ser específica, não só a trazer a capacidade contributiva, a trazer nas regras de competência os materialmente, né, que medidas podem ser utilizadas para essa comparação tributária, alguns impostos ainda têm princípios específicos. E aí eu começo a falar justamente do imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda, diz a Constituição, deve ser, dentre outras características, progressivo. O que significa isso que nós vimos aqui? A progressividade ela é uma ideia muito curiosa, porque ela pressupõe que, da tributação da renda, até um determinado nível, aquela renda é essencial e indispensável para qualquer pessoa, porque está ligada ao mínimo existencial, à dignidade humana. Ou seja, todos nós precisamos de um mínimo de renda para viver. E, desse ponto, seja você ou o Bill Gates, né, essa parcela inicial da renda é fundamental. Portanto, ela, a rigor, deveria ser até impossível de ter tributação sob pena de você vilipendiar a própria dignidade da pessoa humana. Porque se você tem tributação sobre um valor que eu preciso daquilo tudo que eu consumo para eu conseguir viver, se eu tributar isto, eu estou, na verdade, impedindo de você de viver dignamente. Mas, a partir do momento, né, vamos imaginar ali que a gente está, né, nesse edifício aqui, que a tributação da pessoa física se coloca. Né? Então, tem determinadas pessoas, né, que sequer entram nesse edifício. Por quê? Quem ganha menos de R$ 1.983 por mês, o legislador entende que essa pessoa, na verdade, ele gasta tudo que ele tem para ele conseguir viver. Então, ele não tem capacidade contributiva, consequentemente, a tributação sobre ele é zero. E aí, ele vai, à medida em que o sujeito vai subindo, ele vai entendendo que essa renda pode começar a ser tributada. Mas ela não vai ser tributada de forma proporcional. Ou seja, se esse sujeito ganha R$ 2.000, ele não vai pagar 7,5 sobre essa parcela, de tal forma que o sujeito que ganhar 20 milhões de reais também vai pagar os mesmos 7,5 sobre aquele percentual que excede. Não. A legislação do imposto de renda, por determinação constitucional, ela diz: você tem que ir aumentando a carga tributária à medida em que o valor do rendimento vai subindo. E qual é o pressuposto por trás disso? É de que quem tem mais pode contribuir sobre esse excesso num valor maior. Vejam, não é que quem ganha 4.664 deve, sobre esse valor total, receber 27,5%. Não. Quem está na mesma faixa e aquele que passou para a faixa seguinte, você tributa mais, mas só naquilo que ele excedeu a faixa anterior. Então, de certa forma, a progressividade ela é uma desequiparação, portanto, ela pressupõe uma carga tributária maior para quem ganha mais, mas pressupõe uma igualdade, porque ela diz, na mesma faixa, todos somos iguais, você e o Bill Gates. Ok? E aí a gente chega, né, na progressividade, no caso de impostos que não são impostos sobre a renda. No caso, por exemplo, do IPTU, que originalmente na Constituição ele dizia, olha, a tributação vai aumentar. Só que o que a Constituição originalmente dizia? Ela dizia, a tributação vai aumentar para eu garantir a função social do imóvel. Dizendo basicamente o seguinte, quanto mais tempo esse imóvel demorar a ser edificado, maior eu vou colocando o IPTU, de certa forma, para desestimular o proprietário do imóvel ao uso especulativo, a manter aquele terreno lá não edificado. Só que o que fez o legislador? O legislador se aproveitou daquela ideia de progressividade e disse o seguinte, não, vou fazer também a progressividade em função do valor do imóvel. E aí, o que aconteceu? O que os contribuintes disseram nesse caso? Disseram o seguinte, olha, a progressividade que está na Constituição é uma autorização para você desigualar, mas em razão da função social da propriedade. Até porque, dentro de um imposto real, de um imposto que olha para a coisa, fica um pouco mais difícil aquela ideia da progressividade sobre a renda. Porque a renda é divisível, você vai ganhando mais, você tem uma capacidade maior de contribuir. Mas sobre patrimônio isso fica mais complicado. Vou dar um exemplo para vocês que fica muito claro essa desequiparação. Imagine um sujeito que seja proprietário de um imóvel de R$ 400 mil. E imagina
o vizinho dele que tem 4 imóveis de 100 mil reais. Qual é o patrimônio total dessas pessoas? Rigorosamente igual, 400 mil reais. Só que, se nós admitirmos o IPTU progressivo, o sujeito que tem um imóvel de 400 mil reais vai ser muito mais onerado do que aquele que tem o mesmo patrimônio do que ele, de 100 mil reais. Por isso, a dificuldade da progressividade nos impostos reais. Então, o que disse o Supremo quando essa questão da progressividade do IPTU em função do valor chegou até lá? Ele disse, olha, a Constituição só autoriza a progressividade em função da progressividade por força da função social do imóvel. Consequentemente, é inconstitucional a cobrança da progressiva em função do valor do imóvel. O que precisou ser feito na Constituição? Então, o legislador constituinte alterou esse dispositivo e passou a prever, a par da progressividade pela função social, a progressividade em função do valor do imóvel. E só então é que o Supremo diz, bom, se a própria Constituição então está autorizando, entendeu que não havia violação de cláusula pétrea alguma e, consequentemente, permitiu a tributação. Bom, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, onde nós já estamos chegando, que é a progressividade do ITCMD, que a professora ali disse, o imposto sobre transmissão causa-morte e por doações, tipicamente o imposto sobre herança e sobre as disposições patrimoniais em vida que não herança. Com relação a esse imposto, né, que tem alíquotas, de fato, bem baixas no Brasil, se você compara a outros países, né, só que em outros países também, se você olhar, por exemplo, os Estados Unidos, né, qual é a preocupação dos Estados Unidos? A tributação é alta, chega a 40%, só que a faixa de isenção também é elevadíssima. Nos Estados Unidos, só as propriedades, né, ou seja, a herança acima de 4,5 milhões, por exemplo, ela é tributada. Até então, você tem isenção. Então, a ideia é que você tribute as grandes heranças. Por quê? Aqueles valores, digamos, a poupança da classe média, né, que o sujeito fez trabalhar em vida para dar uma vida um pouco melhor para o filho dele, né, se o Estado vai lá, né, e pega a maior parte daquilo, você desestimula, né, as próprias pessoas a terem essa vida planejada. Né? Ainda mais já essa geração que já é um pouco mais, naturalmente, mais imediatista. Né? De toda forma, na Constituição de 88, não há nada sobre a progressividade do ITCMD. Mas isso não impediu o Estado do Rio Grande do Sul de criar um ITCMD progressivo, ou seja, prevendo alíquotas à medida em que o valor da herança crescesse. Isso chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal entendeu, diferentemente do caso do IPTU, porque não tem nenhuma disposição constitucional nesse sentido, que a capacidade contributiva autorizaria a progressividade. Enfim, teríamos que ter muito mais tempo do que eu tenho aqui, porque já está se encerrando, para entrar nesse debate. Tá? Mas me parece que a capacidade contributiva no Brasil, ela pressupõe que quem ganha mais, paga mais. Mas daí não decorre necessariamente uma autorização para se gravar além daquilo que seria, né, o proporcional, a alíquota proporcional. Parece que se há necessidade e a própria Constituição traz a progressividade de forma expressa, é porque o Constituinte, naquilo que ele quis que fosse progressivo, ele expressamente declarou. Naquilo que ele não quis, por óbvio, ele não deixou ao alvitre do legislador, ele simplesmente há, na verdade, uma própria vedação a isso. Mas, enfim, digamos que seja admissível a progressividade no caso do ITCMD. Nós temos um problema aqui com a legislação do Rio, e com isso eu já vou encerrando. O que prevê a Lei Estadual 7174, principalmente depois dessa alteração em 2017, no final lá de 2017, pela Lei 7785, não é isso? Que não dá para ver aqui muito bem. Ela prevê alíquotas progressivas para o IPTU. Ela fala em UFIR-RJ. O FIR-RJ é a unidade nossa aqui, né, de correção monetária, que vale mais ou menos R$ 3,29. Então, ela tem uma faixa, digamos assim, mínima inicial, né, dizendo que em 4% você tributa, né, aquilo que está uma herança por volta de R$ 220 mil. E na faixa última, naquela mais elevada, né, ela pressupõe R$ 400 mil. Ou seja, ela diz que uma herança acima de R$ 1.300.000, mais ou menos, é uma super herança, portanto, deve ser tributada na sua mais alta e elevada carga.
E aí eu fico me perguntando duas coisas. Primeiro ponto, a progressividade, principalmente como ela está aqui no ITCMD e como ela é aplicada pelo Estado do Rio de Janeiro, é curiosa. Porque o ITCMD, quando você faz lá o lançamento, ele não vai, assim como o imposto de renda, em cada uma das faixas. Ele pega e vê qual o valor da herança e já joga aquela alíquota, sem observar a diferença que existe na progressividade, que é um caminhar entre faixas. Então, isto não me parece que seja possível. Por quê? E me parece que viola a igualdade. Porque você está, pelo simples fato, o sujeito imagina, né? Está aqui na faixa limítrofe, né? De 400 mil o FII, ele recebe 300.999 o FII, por R$1 a mais, esse sujeito já entra numa alíquota muito superior. Então, você está, por conta de uma diferença muito pequena, onerando demasiadamente, sem observar a igualdade. Naquilo que a gente disse, que até aquela faixa de valor, eles são iguais e, portanto, devem ter a mesma tributação. A progressividade, lembrem-se, ela é uma diferenciação, mas que deve observar a igualdade. E o segundo ponto, é talvez um ponto mais polêmico, né, diz respeito à progressividade dissociada de uma realidade empírica. Isso tem a ver com uma discussão muito interessante da igualdade particular e da igualdade geral. O que acontece? Isso é muito interessante. O legislador, ele precisa olhar para as multidões, ele precisa, quando elabora a lei, se basear em médias, né? Então, por exemplo, uma questão muito trivial, né? A maioridade penal, que hoje está em jogo, né? É responder uma questão muito difícil de como é que uma pessoa, que idade uma pessoa tem discernimento para ela saber que aquilo que ela está cometendo é um crime e deve ser culpada por isso. O legislador tem que adotar uma média, né? Se o legislador chegasse e dissesse, não, com 5 anos, né, a criança tem perfeita condição de saber, né, o que é certo e o que é errado, porque ela já sabe falar. Evidentemente, você vai dizer, não, aqui eu estou trazendo uma idade ridiculamente, né, pífia para esse tipo de discernimento. Se eu chegasse e dissesse, não, na verdade, só com 30 anos, né, quando a pessoa já geralmente está casada, tem filhos, é que ela tem realmente discernimento dos atos da vida, porque até então ela é um jovem e tal. Eu também, né, muito provavelmente, estaria deixando muita gente de fora. Correto? E aí, por isso que você trabalha com uma média. Mas é preciso, né, justamente, essa média, ela pressupõe, muitas vezes, injustiças, porque determinadas pessoas com 18 anos, quando eu coloco lá a média em 18, podem não estar preparadas, outras podem. Enfim, eu posso cometer injustiças no varejo, no caso concreto. Mas no atacado, é uma idade que, empiricamente, se entende que a maior parte das pessoas está preparada. Com a tributação acontece a mesma coisa. O legislador ele precisa, né, se adequar a uma margem empírica. E eu acho que, no caso que você está falando de progressividade, isso é muito importante. Porque se pressupõe que aquela alíquota máxima deve ficar para aquelas heranças que sejam, né, muito superiores. Sob pena de você colocar a alíquota máxima, lá, como eu disse, colocar a idade média nos 5 anos. Né, em que, claramente, você está pegando um universo muito pequeno de pessoas que têm aquela capacidade contributiva. Onde é que eu quero chegar? É dizer que o legislador, dentro dessa média, me parece, ele foi muito infeliz. Porque se você faz uma pesquisa, e não é preciso de uma pesquisa muito grande, na verdade, eu coloquei qual era o valor, eu digitei no Google qual era o valor médio de imóveis no Rio de Janeiro, já que imaginando que a maior parte do valor de heranças provavelmente é de imóveis. Né? É o terceiro link do Zap, do Google, né? Então, talvez não seja o mais rápido, mas dá para todo mundo chegar lá. Esse terceiro link, ele diz o seguinte: o valor médio de um imóvel no Rio de Janeiro é R$ 1.300. Está caro, né? Sim, tá bem caro. Mas o que ele diz para a gente? Ele diz para a gente que o legislador ele está colocando, né, digamos assim, a faixa de cobertura, né, ou seja, a faixa mais alta, para quem está quase que na laje. Né? O sujeito está na média e ele está tendo que pagar a tributação mais alta. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar que essa tributação, ainda que bem intencionada, ainda que o legislador queira promover a progressividade, ele pode estar acabando violando a igualdade, seja porque ele não observa as faixas, seja porque ele tributa muito uma pessoa que não tem tanta capacidade contributiva.
E, na prática, a gente está vendo os resultados agora, né, de que o TCMD está fazendo o quê? O TCMD vai acabar endividando a classe média no Rio de Janeiro. Porque vão ser pessoas que recebem até um imóvel de um elevado valor e que o sujeito vai ter que pagar uma conta faraônica. O sujeito recebe um imóvel, por exemplo, sei lá, na Tijuca, um bairro típico de classe média, e vai ter que pagar, né, 8%. Né, de imóvel de R$1 milhão, dá R$80 mil. Então, vai ter que pagar um carro de luxo para conseguir receber aquele imóvel. Então, vejam, ainda que bem intencionado, pode haver esse tipo de violação à igualdade. Por isso que igualdade, embora pareça um tema trivial, é um tema sério e muito importante. Eu fico muito feliz de estar aqui, ainda que passando meu tempo discutindo com vocês isso essa noite. Bater questões, tanto profissionais quanto questões acadêmicas, no horário do almoço, na sala de reunião. Normalmente, almoçamos na sala de reunião. E eu usei uma frase utilizada aqui pelo Eduardo Muniz, e quase apanhei na hora do almoço, porque eu disse que tributação justa não garante redução de desigualdade social. Aí quase apanhei dos meus colegas, eu pensei, mas não é possível que eu esteja tão desatualizado. E tudo que eu escutei aqui, eu concordei. Concordei porque é o modo como eu compreendo também o sistema tributário. E como eu compreendo os princípios constitucionais e como eu compreendo as distorções que nós temos hoje. Então, eu vou aqui, como último palestrante, sinteticamente, expor o que eu considero a estrutura do sistema tributário, quais os objetivos, praticamente falando aquilo que já foi dito, mas vou cumprir aqui com o meu tempo e dizer do meu jeito. O nosso sistema, contemplado na Constituição de 88, sistema tributário, cuida basicamente de dois temas: da repartição de competência tributária e das limitações constitucionais ao poder de tributar. Quando nós falamos de Constituição, nós estamos falando de limites ao poder. Uma Constituição existe para limitar o exercício do poder. E o sistema tributário não pode ser diferente disso. Então, o sistema tributário, ao tratar da repartição de competência, precisa discriminar quais os tributos que nós podemos instituir e quais as pessoas políticas que terão competência para instituir aqueles tributos. Então, a Constituição elege as pessoas que integram, compõem a federação, as pessoas políticas, elegem para entregar a essas pessoas, outorgar a essas pessoas, o poder de instituir tributo. União, Estado, Distrito Federal e município. Município é uma jabuticaba brasileira, é o único país que eu saiba que confere aos municípios competência tributária. Competência tributária, normalmente, é conferida à União e nos estados federativos, como o nosso, a União e aos Estados-membros. O município não é uma pessoa da federação, e muito menos uma pessoa com competência tributária, mas no Brasil é. E, eleitas as pessoas, quais os tributos que podem ser instituídos? No Brasil, nós temos, basicamente, os impostos, que são tributos não vinculados, e as demais espécies, taxas, contribuições sociais, como tributos vinculados. Os impostos e as contribuições destinadas à Seguridade Social, aí que também tem características de tributos não vinculados, gravam fatos reveladores de capacidade econômica de contribuir. Os tributos vinculados gravam fatos praticados pelo poder estatal e vai ser uma contraprestação a esta atividade estatal. As taxas
remuneram a prestação de serviço público, remuneram ou custeiam o exercício do poder de polícia e assim por diante. Então, nós temos aqui a parte que o sistema cuida da repartição de competência, outorga de poder, etc. De outro lado, nós temos os limites ao poder de tributar. E esses limites são materializados na Constituição pelos princípios constitucionais tributários e pelas imunidades tributárias. Nós não vamos tratar aqui das imunidades, mas nós vamos tratar singelamente dos princípios, que eu vou dividir em 2 blocos. Nós temos os princípios que, em bloco, uma vez aplicados, vão dar eficácia, efetividade a um valor chamado segurança jurídica, e outro bloco de princípios que, aplicados, vão dar eficácia, efetividade a um valor chamado igualdade ou isonomia. Então, para dar eficácia à segurança jurídica, nós temos legalidade, anterioridade e retroatividade. Nós temos a legalidade como princípio geral fundamental que ganha mais concretude com estes outros que lhe são conexos. É a anterioridade da lei, é a irretroatividade da lei. De outro lado, nós temos um valor chamado justiça. Para dar eficácia a este valor chamado justiça, nós temos o princípio da isonomia, da igualdade, o princípio da capacidade contributiva. E a implementação deste princípio da capacidade contributiva exige a aplicação de algumas ferramentas que estão na Constituição, como a progressividade, que tem por limite o não confisco. Essa é a estrutura. O que é importante dizer? Os princípios, como limites ao poder de tributar, são garantias do cidadão contribuinte. Os limites, como garantia do cidadão contribuinte, são escudos que a Constituição põe na mão do contribuinte para se proteger da sanha arrecadatória do Estado. Estes princípios não podem ser transformados em espada na mão do Estado. Você não pode utilizar o princípio da capacidade contributiva, nem o princípio da igualdade, para justificar tributação. Eu não posso dizer, eu vou desconsiderar esse negócio jurídico para tributá-lo de modo distinto, porque, em nome da igualdade ou em nome da capacidade contributiva. Não. A capacidade contributiva, ela é um parâmetro de graduação da tributação, mas não de criação de fatos tributáveis. Então, mas a percepção disso, para mim, torna-se muito clara quando você compreende os princípios sempre como um limite ao poder de tributar, não como uma autorização de tributação. Porque aí haveria um desvirtuamento do papel dos princípios e do papel da própria Constituição. Então, obviamente, que nós não podemos exigir, nós podemos exigir e cobrar do sistema tributário muita coisa. A primeira, que ele seja justo, e a segunda, que ele seja graduado de acordo com a capacidade econômica de contribuir de cada um. Mas nós não podemos exigir do sistema tributário que ele seja o fator que irá promover a igualdade social num país como o Brasil. Para isso, nós precisamos de muito mais do que um sistema tributário justo e adequado.
Nós precisamos de um direito financeiro adequado, de um direito econômico adequado, de políticas públicas adequadas. Não é pela calibragem do imposto que nós vamos chegar a um país mais igual, menos injusto. Então, não podemos exigir isso do sistema tributário. E quais são as distorções do nosso sistema? Que aqui já foram muito bem reveladas, eu vou praticamente repetir. Nós temos uma tributação mais elevada no consumo do que na renda. E temos uma tributação menor no patrimônio. Mas há uma explicação para isso, sem querer defender o modelo. Em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: o grande problema da tributação do consumo nem está propriamente na sua carga, mas sim na sua complexidade. O Brasil tributa o consumo pelo ISS, pelo ICMS, pelo IPI, pelo COFINS e pelo PIS. Me disseram outro dia um jovem advogado que trabalha numa empresa que vende pela internet, produtos pela internet, dizendo da dificuldade que a Amazon está encontrando de se estabelecer e de crescer no Brasil, que a Amazon falou, não há algoritmo no mundo que vai dar um jeito no ICMS. Nós não temos a menor noção. Esse negócio de venda de produto eletrônico interestadual, DIFAL, o que é DIFAL? Põe lá, algoritmo, Watson. O que é DIFAL? Da pane no Watson. É uma coisa incompreensível. Como é que é? Eu vendo um livro do Rio para São Paulo, tem que pagar parte no Rio, diferença para São Paulo, mas tem uma barreira. A Amazon ainda não conseguiu dar um jeito nisso, assim, dada a complexidade do nosso sistema no que se refere à tributação do consumo. Ela é única. Os principais países de economia capitalista do mundo ocidental têm um imposto sobre o consumo, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Nós pegamos esse IVA e dividimos em 3, depois em 5, porque 3 estava pouco, pusemos a mesma sistemática do PIS e COFINS para uma tributação sobre o consumo. Quando foi, eu sou mais antigo, quando quiseram adotar a não cumulatividade para o PIS e para a COFINS, eu falei, isso é uma loucura, porque é um princípio de tributo indireto trazendo para um tributo direto. É muito melhor trabalhar com o conceito de receita bruta e receita líquida. Não cumulatividade de PIS e COFINS não combina. E puseram lá a não cumulatividade do PIS e COFINS. Há um quadro, vocês que se procurarem na internet vão encontrar, do Einstein olhando para um quadro negro com a sigla assim, RIR, Regulamento do Imposto de Renda. Aí que o Einstein fala assim, teoria da relatividade é moleza, difícil é o imposto de renda. Eu disse assim, o Einstein que morreu antes de conhecer PIS/COFINS não cumulativo. Aí que ele ia desanimar. Né? Assim, o imposto de renda é mole perto da complexidade da nossa tributação sobre o consumo. Então, há uma tributação elevada no Brasil sobre o consumo, é verdade, uma multiplicidade de tributos sobre o mesmo fato. E, dentro disso, a maior distorção foi destacada aqui pelo Eduardo, que é a tributação da receita bruta. A receita bruta é um fato que não revela capacidade contributiva em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Não há um tributo sobre receita. O que há é imposto de renda presumido que toma por base parte da receita bruta. O imposto sobre o serviço que toma por base aquela receita auferida pela prestação de serviço. Mas não é
a receita bruta como o fato gerador de um tributo. Isso não há no mundo, porque é um equívoco. No Brasil, o patrimônio representa, eu não tinha esses números e vou partir deles, 1,4 do total de 32 ou 1,5. Mas vamos, eu imagino onde que está o problema. Eu acho que uma tributação de IPTU por volta de 1% é adequada. É a tributação praticamente do mundo todo. Nos Estados Unidos, porque é diferente da tributação da renda. Na verdade, aqui, voltando um pouquinho, se fizermos uma simplificação dos fatos tributáveis, nós podemos dizer que a única coisa tributada é a renda. É a renda auferida, ou renda no sentido estrito, a renda acumulada, que é o patrimônio, e a renda consumida, que é a tributação do consumo. No Brasil, a renda consumida é a que tem a maior carga, porque somam todos esses impostos. E mais, porque a tributação do consumo grava fortemente energia elétrica, combustível e telefonia, porque é fácil de arrecadar. É fácil de arrecadar essas três atividades. Então, nós temos uma tributação forte do consumo. O patrimônio, o IPTU é em torno de 1% no Brasil, com uma base de cálculo subestimada. Normalmente, o valor venal ou o valor de mercado do imóvel está aquém do valor real de mercado. O imposto territorial rural, este, então, é ínfimo. A arrecadação com o imposto territorial rural é muito pequena. O proprietário de um imóvel em Ipanema, que tem uma fazenda enorme no Mato Grosso, certamente paga mais IPTU do que ITR da propriedade dele na fazenda do Mato Grosso. E a tributação da herança no Brasil, hoje, acho que ela já alcançou um patamar razoável, porque soma-se aos 8%, que é a alíquota máxima, uma coisa que ocorre no Brasil. A herança está lançada no imposto de renda do decujus sem correção. Fica lançado aquele apartamento que ele está deixando de herança e que vale 1,5 milhão, está lançado por 100 mil. E se for vender para dividir entre os herdeiros, sobre 1,4 milhão vai incidir 15% de imposto de renda. Então, soma-se aos 8% do imposto de transmissão causa-mortes, o imposto de renda entre o valor histórico de aquisição daquele patrimônio e o valor de venda. E numa alíquota de 15%, que é muito elevada. E a renda no Brasil, você tem toda a razão, Beatriz, a renda da pessoa física, assalariada principalmente, é mais elevada do que da pessoa jurídica. Mas, se formos fazer um estudo e um levantamento fornecido por federações de indústrias, etc., quantas empresas no Brasil dão lucro? É uma quantidade mínima. Nós não temos base tributável para imposto de renda pessoa jurídica. Se vocês... Cada vez fico mais impressionado. Eu vou visitar uma empresa que tem 10 mil empregados, que tem um faturamento de bilhões, prejuízo. Outra com 8 mil empregados, com faturamento, prejuízo. Empresa no Brasil com lucro no balanço é uma raridade. Daí porque a distorção de se tributar a receita bruta. Então, a opção pela tributação da receita bruta é uma questão pragmática.
Porque é difícil encontrar balanços com lucros registrados que fosse suficiente para corrigir as distorções. Então, a tributação do consumo no Brasil também é para justificar essa base tributável menor do fenômeno econômico, renda ou lucro. Aí não sei se por legislação que pode possibilitar essa apuração tímida de lucro. Eu não sei qual o fenômeno, porque realmente são empresas que não têm lucro mesmo, não sei. Mas o fato é que me assusta as empresas que são efetivamente lucrativas. São pouquíssimos os setores. Os pouquíssimos setores. Então, nós temos todas essas distorções do sistema tributário, que são muito peculiares do Brasil, mas que poderiam ser, não se resolve. Quando o país tem problema, ele tem problema na segurança, ele tem problema na educação, ele tem problema na saúde e tem problema na tributação. Está acompanhando o perfil do país. O sistema tributário poderia ser aprimorado e modernizado? Sem dúvida. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Não há interesse. Não há interesse. Quando, vou contar um caso para encerrar. Constituição de 88, previsão no ADCT de fazer uma revisão da Constituição em 93. Então, em 93, esboçou-se uma reforma tributária. Já 5 anos depois, aproveitaram um core especial, vamos fazer. Eu fui num congresso em Caxias do Sul falar sobre reforma tributária. Lá me encontrei com o desembargador Silvio Capanema, que estava falando sobre o novo Código Civil. E o desembargador Luiz Fux estava falando sobre o novo Código de Processo Civil. Eu disse, nós estamos correndo no Brasil aqui, um falando sobre o novo Código Civil, o outro sobre o novo Código de Processo Civil. Quantos anos, isso foi em 93, quantos anos levou para sair o novo Código de Processo Civil e o novo Código Civil? O desembargador Silvio Capanema conheceu o Brasil inteiro falando do novo Código Civil. Eu, de certa forma, também fiz muito turismo falando de reforma tributária, que até hoje não saiu, desde 93, 2003, 2013 e 2018. Há 25 anos, minha palestra é a mesma. Eu vou só dar uma melhoradinha aqui. A palestra é a mesma, já está no automático, tem 25 anos que é a mesma. Aí eu fui numa mesa na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, promovida pela Gerdau, estava o Frederico Gerdau presidindo, e foi debater sobre reforma tributária, eu e o então deputado federal José Serra. A primeira coisa que eu disse foi o seguinte, olha, o primeiro artigo da PEC, da proposta de emenda constitucional de reforma tributária, deveria dizer assim, esta emenda entrará em vigor 15 anos após a sua publicação. Aí todo mundo... Eu falei assim, porque é a única forma de você aprovar e discutir sem paixão. Se você coloca o secretário da Receita Federal e um grupo de secretários da Fazenda para bolar uma reforma tributária, ela não vai sair, porque eles estão preocupados com caixa amanhã. Eles estão preocupados como é que a máquina vai arrecadar amanhã. Precisa de distanciamento. Isso eu falei em 93. Se tivessem seguido o Conselho, em 2008 nós teríamos já um sistema tributário novo. Nós estamos em 2018 e não temos. A proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, desses 25 anos, é o que de melhor nós temos em termos de simplificação de sistema. Ele fez umas adaptações que eu acho que até piorou. O original estava melhor, mas ele foi cedendo politicamente. Aí fala assim, pergunta se vai aprovar. Não, porque nós
queremos que o sistema seja complexo. Se for simples, vai diminuir os escritórios de tributaristas, vai diminuir as vagas para auditor fiscal e técnico do Tesouro Nacional, auditor estadual, procurador da Fazenda Nacional, procurador do Estado, procurador do município. Com isso, vai diminuir o número de cursinho preparatório de concurso. Com isso, vai diminuir o número de faculdade de direito. Com isso, vai diminuir o número de vagas nas grandes empresas. A Petrobras deve ter em torno de 800 empregados que cuidam só de substituição tributária. 800 empregados. Se implementar o IVA, acaba isso tudo. Acaba isso tudo. Não se quer. Então, por que eu digo isso? Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Há muito tempo. Há quantos anos o Brigagão prega o IVA? Há quantos anos o Eduardo... Você vai chegar na idade do Brigagão fazendo a mesma coisa. Mas é bom você ver ele estar alegre, saudável, forte, vivendo bem. Daqui 25 anos, Eduardo Muniz vai estar falando... Guarda isso aqui, que você vai repetir daqui a 25 anos. Então, infelizmente, eu não gostaria de fazer um discurso pessimista, mas, se vocês quiserem mudar, modernizar, simplificar o sistema tributário, vocês devem ir à luta. A minha geração fracassou. E somente gostaria de ressaltar, talvez a fala de cada nos detalhes, mas o âmbito da fala. Começando com o final, não? Talvez a última fala mostrou bem um pouco a situação atual e futura do Brasil, não? Por meio de uma análise política e jurídica. A penúltima, sobre o tema da igualdade, fez uma proposta a partir de uma certa hermenêutica jurídica. Não? Antes, o que tínhamos com o Eduardo foi uma certa introdução mais bem política do direito tributário e colocou na mesa, bom, está tudo bem falar do direito tributário, mas temos que ter em conta outros fatores, por exemplo, não unicamente, mas também, primeiro, as despesas. E a primeira fala foi, talvez, uma visão mais comparativa, histórica do direito tributário. E acho que isso foi muito bom para todos nós, entender um pouco aquelas perspectivas que são complementárias, perfeitamente complementárias. Eu teria somente uma pergunta que não precisam responder primeiro, acho que vai ser mais interessante os estudantes, era colocar uma coisa, por exemplo, que apareceu o ano passado no mundo, por meio dos Panama Papers, o tema dos paraísos fiscais. Não? Antes, os paraísos fiscais se imaginavam que eram algum elemento esotérico por aí no mundo globalizado. Agora se sabe que formam parte realmente do sistema. Não? Então, gostaria de saber um pouco quais são as suas interpretações em relação com os paraísos fiscais e o tema das desigualdades sociais no mundo, lembrando que, apesar nos Estados Unidos, apesar de ter talvez um sistema tributário mais justo, é um país que tem um presidente que não é o mais justo. Lembro também na França, apesar talvez de ser um país talvez mais justo, é um país onde tem também candidatos políticos que não favorecem as justiças sociais. Mas a culpa não é. Então, por isso que quero dizer que tem vários fatores que o direito tributário era um pouco isso, pode ser um efeito de outros jogos de força na sociedade. Mas, bom, colocar os paraísos fiscais, qual é a suas posições em relação com os paraísos fiscais? E deixo a palavra. Eu sou contra paraíso fiscal e acho que a tendência dos paraísos fiscais
é de terem cada vez mais um papel menor. Hoje o mundo se voltou por conta de todos esses escândalos que vão sendo revelados, que os escândalos talvez fossem menores se não tivéssemos os paraísos fiscais para dar suporte a uma economia paralela, a uma economia baseada em caixa 2 ou recursos não contabilizados. Eu acho que os paraísos fiscais fizeram sempre parte de um modelo antigo de economia, de privilégios, de acobertamento de poderosos, e que a tendência disso, espero eu, que seja de diminuir a sua importância. Mas nós temos que reconhecer, estamos no Brasil, que há uma guerra fiscal permanente na busca de atração de capitais e de concentração de capitais, que isso nós conseguimos visualizar. Nós todos aqui enxergamos isso bem internamente. Guerra entre São Paulo e Rio, entre Rio e Minas, entre Minas e Espírito Santo, mas isso ocorre também entre países. E os países mais poderosos têm o poder de elaborar uma normatização que valha para quase todos os países. Por exemplo, modelos de OCDE. Os modelos OCDE de contrato, obviamente, que prejudicam países menos industrializados, países periféricos, em prol de países mais industrializados e países mais poderosos. O regime adotado pela OCDE da tributação internacional da renda privilegia a matriz da empresa. Onde a empresa tem coligadas, controladas, essa empresa, onde está uma grande empresa de montadora de automóveis, que tem sede nos Estados Unidos e tem fábrica no Brasil, a remessa para a sede vai totalmente livre de tributo, porque privilegia a matriz. Esse é o modelo imposto por 6, 8 países que concentram as principais empresas do mundo. E nós acatamos sem discussão. Então, há realmente, dentro desse bojo, entram os paraísos fiscais. Os paraísos fiscais existem até hoje porque eles estão a serviço das grandes corporações. Não podem acobertar negócios ilícitos, mas, antes de tudo, eles existem, os paraísos fiscais existem, dentro de uma estrutura da qual se vale as grandes corporações. É uma realidade. Se diminuir, se for enfrentado, eu acho que todos ganharão, principalmente países que estão no patamar do Brasil. A sua pergunta é muito interessante também, né? Porque essa insegurança jurídica, apesar de fazer com que os contribuintes recorram ao judiciário, isso também aumenta e muito a litigiosidade do direito tributário. E essa litigiosidade, infelizmente, não são todos os contribuintes que têm condições de arcar efetivamente com 12, 15 anos de um processo tributário. Então, uma análise bastante simples é de que os 500 maiores devedores da União Federal, eles são responsáveis por quase 30% de toda a dívida que a União Federal espera arrecadar. Isso, de um ponto de vista bastante simples, não é porque eles são devedores contumazes. Pelo contrário, é porque eles, de fato, têm condições de arcar até o final de uma discussão tributária.